Boa tarde a todos. Meu nome é Elton. Estou como gerente da Unidade de Saúde Maria Aparecida Pedrocian, mais conhecida como MAP, desde dezembro de 2019. E hoje eu digo que ainda estou em processo de aprendizagem. E começo a minha fala agradecendo imensamente a presença dos meus colegas que estão comigo. Doutor Túlio, se aproxima, por favor. Doutora Andréia, nossa odontóloga. A físio do NAR, da Tiene, sempre nos ajuda muito dentro da unidade. A enfermeira, Ana Paula. A nossa ACS, Franciele. E a nossa ADM, Naira. Desde já agradeço a presença deles todos aqui. Agradeço imensamente a todos que fazem parte da unidade e que já fizeram, pois sem eles, nada seria possível. Aqui temos uma foto da fachada da nossa unidade, que recentemente foi reformada. Foi entregue em junho de 2020. A nossa ficha técnica. Lembrando que nós fazemos parte do programa Saúde na Hora. O nosso horário de atendimento é das 7 às 19 horas. Nós estamos localizados na região leste de Campo Grande, na saída para Três Lagoas, no bairro Maria Aparecida Pedrocian, na rua Manuel Padial, número 390. Nosso mapa de abrangência. A nossa unidade é composta por 3 equipes, e o grande mapa, ele é composto pelo bairro Maria Aparecida Pedrocian, pelo Jardim Panorama, Jardim Samambaia, pelo bairro Vivendas do Parque e Oiti. E também nós temos como área de influência o residencial Dama. A nossa evolução do cadastro. Como vocês podem observar, de 2018 para cá, a nossa meta é 12 mil. Hoje, nós alcançamos 84% dessa meta e estamos trabalhando para alcançar brevemente 100%. Tá bom? Passo a palavra para o... Boa tarde a todos, meu nome é Túlio, eu sou médico da unidade MAP. Estou na unidade há 1 ano e meio, aproximadamente. Vim aqui agora colaborar para vocês no crescimento da unidade, apresentando os nossos indicadores, apresentando até as nossas falhas para uma maior evolução ao longo dos anos. Vemos aqui, de 2020 a 2021, primeiro semestre, que tivemos algumas melhoras em alguns indicadores. Suturas realizadas, drenagem de abscesso, lavagem de ouvido, todas estiveram melhores do que o ano total de 2020. Entretanto, a gente lembra que nós vivemos a terceira onda da pandemia, então muitos dos nossos procedimentos foram novamente cancelados, avaliamos a escala de gravidade da cidade, como fichas laranjas, amarelas, e mudava o fluxo da unidade constantemente. Aprendemos algumas digitações que a gente não estava realizando em 2020, mas que tiveram execução também, mesmo sutura, drenagem, lavagem de ouvido, realizamos muito mais do que os indicadores mostraram. Entretanto, começamos a computar de uma maneira um pouquinho mais valorosa para a unidade. Essa é a regulação médica. A regulação médica, queria agradecer aqui até uma outra médica da unidade, que é a doutora Fabiana, que busca constantemente a vaga para os nossos pacientes, porque ela é a nossa reguladora da unidade, e a gente vê um número de aprovados muito bons. De 2020, que era 879, primeiro semestre de 2021, 784 aprovados. Isso dá uma resolução muito boa para os nossos pacientes. E a gente vê também que teve um número de negados e devolvidos muito pequeno. Geralmente, os devolvidos foram resolvidos dentro da unidade. A doutora Fabiana, como reguladora, acrescentava as informações que faltavam e a gente conseguia essa aprovação posterior. Dentro das nossas regulações médicas, a gente vê que a nossa maior demanda de solicitação é a oftalmologia, que é a avaliação do paciente hipertenso, diabético,
que acontece que ele tem que fazer aquela monitoramento, fundoscopia, para ver se ele está apresentando lesões de órgão-alvo. Segunda solicitação mais utilizada, a cirurgia geral, e ela se corresponde com o ultrassom de abdômen total, 15-15. Isso é uma resolução muito boa. Seguindo os protocolos que foi lançado no final de 2020, um protocolo atualizado do CISREG, a gente vê o quanto que isso é importante. A gente complementa o encaminhamento para evitar essa negativa devolução dos encaminhamentos, né? A gente tentou fortalecer bastante isso. Dentro da unidade hoje, a gente tem 11 solicitantes, uma reguladora e uma coordenadora, que é a doutora Fabiana. Dentro da odontologia, a gente vê também com êxito muito bom, solicitação de 90, aprovação de 90, sem devoluções, um encaminhamento mais preciso. Aquele último dado de 165 foi um erro de digitação, tá, gente? Se é 90 e 90, é 0 ali embaixo. Uma coisa importante que a gente vê também é que a odonto teve um grande processo de modificação de protocolo dentro da pandemia. Então, isso nos faz pensar que a gente está tentando se adequar nessa nova realidade e tentando aumentar esses números também. A gente vê que em 2020, por conta da pandemia, a gente teve 0, a procura era muito baixa e a digitação também a gente não realizou da maneira efetiva e hoje a gente está melhor. Aqui é importante, balanço das ouvidorias. Isso é um feedback positivo que a gente vê, apesar de tanta taxa de negativas das ouvidorias, é que a nossa ouvidoria ela foi referente à sala de vacina. A nossa sala de vacina teve um problema com a geladeira e a população buscava tanto a unidade que eles queriam vacinar na unidade, para não perder o vínculo. Isso para a gente, apesar de estar como negativo, a gente vê como uma coisa extremamente positiva. Foi as nossas maiores taxas de ouvidoria. Sobre os nossos perfis de profissionais. Temos enfermeiros, médicos e temos muitos alunos. Parece aluno de graduação 93. Aí eu vou dar um adendo para vocês a respeito desse 93. Alunos que passam na nossa unidade são principalmente da Uniderp, e eles não passam 6 meses, todos os períodos, eles trocam. Então, às vezes, passam em janeiro, fevereiro, depois outro grupo vem em março, abril, eles rodam a cada 2 meses. Então, o número aumenta, apesar da unidade não ter tantos alunos em fluxo assim. A gente vê que a gente tem que melhorar, principalmente na parte das publicações, porque temos muitas coisas para se publicar, muitos indicadores, muitos relatos de caso, mas com a diminuição dos congressos, também por conta da pandemia, a gente, para fazer essas postagens, a gente teve um pequeno impedimento, que a gente tenta melhorar no próximo ano. As reuniões. As nossas reuniões, que ocorreram em 2021, no primeiro semestre, foram importantíssimas. A gente viveu um período da terceira onda aqui em Campo Grande um pouco mais difícil, e a gente mudava muito rápido o fluxo da unidade. A cada 2 semanas, a gente tinha que mudar o fluxo da unidade. A gente buscava demanda dentro da reunião do conselho, escutava a população, trazia para dentro da unidade, observava o protocolo que foi passado pela CESAL e tentava se adaptar. Isso foi muito valoroso para nós. Conseguimos trabalhar e ver até algumas falhas dentro da unidade. Ressaltando agora o nosso NASF. Primeiramente, eu queria agradecer ao nosso NASF, sempre colaborando muito. A Dati está aqui, maravilhosa. Sempre que a gente solicita, eles estão sempre presentes para completar um atendimento diferenciado. Doutora Auriane, nossa ginecologista, a Mari, que é a nossa nutricionista. Agora temos uma integrante nova, que é a doutora Larissa, que é a nossa psicóloga, que entrou no lugar do doutor Eduardo. Frederico, todos colaborando muito na nossa unidade. Eles atendem dentro das suas agendas e a gente começou a executar no semestre passado. Os 2 PTS foram até da minha área, que eram 2 pacientes que a gente começou a fazer um trabalho continuado, com metas a curto e a longo prazo, e a gente gostou de trabalhar assim juntos, e a gente vai estar fortalecendo isso. Outras coisas importantes que eu queria ressaltar pelo nosso NASF é a reabilitação pós-Covid. A minha área, das 3 áreas, é a área que tem mais idosos. E a maioria dos pós-Covid são meus, porque são pacientes idosos que precisam de reabilitação. Tiveram um Covid um pouquinho mais grave, um Covid com um pouquinho mais de restrição pulmonar, e a gente está vendo um trabalho excelente que vai dar vários resultados positivos e que talvez a gente possa até expandir ele. Está muito legal mesmo que está sendo executado na nossa unidade. Aqui, a gente vê alguns dados referentes às nossas visitas domiciliares. Primeiramente, a gente vê que em 2020, total, 119 das enfermeiras,
só em um semestre já deu 94, já está bem próximo, a gente aumentou a nossa demanda de visita, mesmo na terceira onda, tentando fortalecer o máximo que a gente podia para segurar os nossos pacientes idosos, acamados, para as comorbidades não chegar até eles. Conseguimos fazer isso, acho que louvavelmente, todos trabalharam muito bem, e a gente tem aqui um assistente social, a gente não tem essa visita domiciliar, porque a gente está sem assistente social, e está nos fazendo uma falta muito grande, porque a gente tem muitas demandas judiciais, a gente tem área de assentamento, e a gente precisa dessa assistente social para dar um apoio para a gente. Se Deus quiser, vai chegar no próximo ano, para a gente melhorar esses números aqui. Uma coisa importante é que o número de visita médica também aumentou, só em um semestre a gente já passou o que foi do ano todo de 2020. Também tentando manter esse fluxo maior de visita domiciliar para os acamados, para a gente tentar não deixar o Covid chegar até eles. A nossa taxa de pós-Covid no nosso projeto é de pacientes mais idosos, então a gente tentou restringir, fazer não só a visita do acamado, mas também do domiciliado, em alguns momentos, que tem comorbidades muito importantes para tentar reduzir essa contaminação desses pacientes. Aqui a gente vê a nossa parte de avaliação de tuberculose e de hanseníase. Devido à nossa dificuldade de busca ativa, dificuldade de fazer grupos, a gente teve hanseníase zerado, sem diagnósticos nesse primeiro momento, mas a gente acredita que deve estar essa população escondida em algum lugar. Já estamos tentando traçar metas. E a de tuberculose, fizemos alguns diagnósticos com tratamento total, com total adesão, que foram tratamentos que a gente fez com um diagnóstico diferencial do COVID. Tosse prolongada, mais do que 3 semanas, o paciente ia até nós, fazíamos outro tipo de avaliação e conseguimos fazer esses diagnósticos. A digitação para a gente ainda está tendo um pequeno problema para a gente tentar colocar esses números maiores para vocês. A gente também já está correndo atrás disso. Boa tarde, eu sou a Mari e vou falar sobre o Bolsa Família. O cadastro da nossa unidade, em relação a 2020, caiu um pouco, porque teve muitos moradores que trocaram de área, outros que já relataram que não precisavam mais e pediram cancelamento, né? E com relação a isso, a nossa unidade, juntamente com o CRAS do Tiradentes, vai realizar uma ação para que esses beneficiários possam atualizar os endereços e também possam fazer a pesagem, que é obrigatória para continuar recebendo o Bolsa Família. Boa tarde a todos. Meu nome é Ana Paula, eu sou enfermeira da equipe 67 da UCF MAP. Então, dando continuidade ao que os meus colegas já iniciaram, vamos falar um pouquinho das gestantes e o pré-natal. Então, os números de gestantes com pré-natal encerrado no primeiro semestre de 2021 foram 25. O número de gestantes com pré-natal encerrado menores de 20 anos, também no primeiro semestre de 2021, foram 2. A proporção de gestantes com 6 ou mais consultas de pré-natal, com registro de PA e testes rápidos, dá um valor de 46,26%. Essa proporção também de gestantes com pré-natal iniciado até a 12ª semana de gestação apresenta um valor de 46,26%. O percentual de gestantes encaminhada para a maternidade não houve. O número de gestantes em acompanhamento de pré-natal de alto risco totaliza 1. Proporção de gestantes com pré-natal no alto risco em acompanhamento conjunto com a APS foi de 1,85%. Esses dados, eu digo a vocês que está mais elevado. Então, houve um momento no primeiro semestre de 2021 que nós tivemos dúvidas com relação aos locais de digitação, à utilização de SIAP, de SIGTAP. Então, por alguns momentos, estávamos, né, colocando esse SIAP, SIGTAP em locais que a gente não conseguiria ter esses dados certeiros, né? Então, agora a gente já resolveu esse caso, já conversamos, fizemos uma reunião. Temos dados que falam aonde que a gente tem que inserir cada informação para gerar dados realmente fidedignos e exatos de atendimento. Avaliação dos óbitos maternos, fetais e infantis. Então, casos de óbitos materno em 2021, número 0. Casos de óbitos fetal, também em 2021, está zerado.
Casos de óbito infantil, apresentamos 1. Os números de casos de óbito materno discutidos no Comitê Municipal de Prevenção da Mortalidade Materna, Infantil e Fetal, estamos zerados também. Número de casos de óbitos fetais e infantis discutidos no Comitê Municipal de Prevenção da Mortalidade Materna, Infantil e Fetal, apresentamos 1. Dos casos de óbito materno discutidos no Comitê de Mortalidade, quantos foram para avaliação nas reuniões com a equipe? Temos 0. Temos um caso que foi discutido, né? Fizemos uma reunião, enfermeiro, médico, agente comunitário de saúde, e discutimos sobre esse caso. Avaliação dos óbitos maternos, fetais e infantil. Então, a discussão do caso em equipe apontou que estratégias de enfrentamento no caso de óbitos evitáveis. Então, assim, aquela busca ativa das gestantes faltosas que não pode faltar, a gente precisa identificar o motivo pelo qual houve perda de segmento, se teve perda de segmento, e resgatar essa gestante novamente para essas consultas. Consulta para o próximo mês é agendada no fim da consulta. Então, tentando otimizar e fortalecer esse vínculo com a gestante, no momento que essa paciente termina essa consulta, que essa paciente é liberada, nós agendamos essa consulta diretamente no consultório. Para quê? Para que essa gestante não se perca ali no meio do caminho. Então, a gente já consegue fazer um agendamento no PEC imediato, né? Ou com o médico, ou com o enfermeiro, para que essa gestante saiba o dia que ela tem que retornar para uma nova consulta. Manobra de desengasgo ensinada para a gestante na consulta. Então, a gente consegue passar essa informação e essa orientação, que é muito importante para essa gestante. Há um tempo atrás, a gente conseguiu um boneco para ilustrar ainda mais como que pode ser feita essa manobra de desengasgo, e essa gestante fica muito, muito agradecida, e elas conseguem interagir muito bem com a gente durante essa manobra e durante essa orientação. 3 desdobramentos relacionados à assistência implantados após a discussão do caso na equipe. Agendamento de consulta, né? O que eu havia dito, a gente faz esse agendamento de consulta no momento ali do atendimento, no término dessa consulta para a gestante. Atualização de cadastro, para que a gente não perca essa gestante de vista, e compartilhamento de responsabilidade por toda a equipe. Então, só quero acrescentar mais uma informação. A gente tem feito vários caminhos, temos trilhados vários caminhos para poder não perder essa gestante de vista. Então, um dos caminhos que a gente identificou foi compartilhar, no momento da consulta dessa gestante, com o agente comunitário de saúde. Então, quando essa gestante está conosco, no momento da sua consulta, a gente já manda o nome dela através do grupo do WhatsApp, a gente já manda o nome dela com o CNS, o endereço no grupo dos ACS, para que ele saiba, né, que ele tem essa gestante, que ele tem que verificar essa gestante, que ele tem que fazer uma atualização cadastral, passar a visita nessa gestante também. Então, assim, a gente tem observado que estamos tendo muito, muito sucesso com isso, compartilhando essa gestante com o agente comunitário de saúde também. Consulta farmacêutica e programa de controle de tabagismo. Então, infelizmente, na nossa unidade, nós não contamos com farmacêutico, e esperamos em breve poder ter um profissional da área. Número de pessoas tabagistas cadastradas em 2020 está zerado, no primeiro semestre de 2021 também zerado. Número de pessoas atendidas ou referenciadas a outras unidades com PNCT, 2020 zerado, primeiro semestre de 2021. Fato que vai modificar, então nós já estamos pensando, trabalhando em projetos para a gente poder fazer o grupo de controle de tabagismo. O próprio doutor Túlio, né, doutor, vai estar fazendo um curso agora para o controle de tabagismo. A nossa enfermeira Caterine também fez o curso. Então, assim, já está em projeto de implementação essas reuniões para o controle do tabagismo na nossa unidade. Indicadores de produção. Vamos falar um pouquinho da saúde da criança, né? Consulta de enfermagem da puericultura, as crianças de 0 a 2 anos, 11 meses e 29 dias. Observa-se que 2020 foi 17,84% e no primeiro semestre de 2021, 18,83%. As consultas também, médica em puericultura, as crianças menores de 3 anos, em 2020 obtivemos 78,29% e no primeiro semestre de 2021, 43,94%. Já as consultas de atenção básica, as crianças de 0 a 2 anos, em 2020, 92,70%, e no primeiro semestre de 2021, 44,69%. E a consulta do RN com a realização do teste do pezinho, nós obtivemos 100%. Então, tudo isso eu posso
associar o aumento do número de digitação. Então, identificou uma falha na digitação, a gente conseguiu fazer essa intervenção, os números cada vez serão muito mais crescentes. Saúde do adolescente. Atendimento ao adolescente de 11 a 19 anos, em 2020, 75,32%, e no primeiro semestre de 2021, 58,89%. Programação meta. Estamos realizando o PSE, né, o Programa de Saúde na Escola. Hoje mesmo já teve uma ação no CEINF. Na sexta-feira eu terei já juntamente com a equipe do NASF, tanto no período da manhã quanto no período da tarde. Então, devagarinho, nós estamos retomando essa proximidade com a comunidade, nas escolas, centros comunitários. Então, a gente está retomando novamente o que se ficou perdido por conta da pandemia. Falando um pouquinho da saúde da mulher, consulta de enfermagem a gestantes em 2020, 356%, e no primeiro semestre de 2021, 287%. Já as consultas médicas de pré-natal a gestante, em 2020, 845%, e no primeiro semestre de 2021, 590%. Consulta odontológica a gestantes, numa população de 54, tivemos em 2020 77% e no primeiro semestre de 2021, 28%. Já a consulta de puerpério, lá em 2020, né, tivemos 60,78% e já no primeiro semestre de 2021, 100%. Já a visita domiciliar para puérpera na primeira semana pós-parto, de 28%. É muito importante a gente estar falando com relação à consulta da odonto para gestante. Então, sempre que elas vêm na consulta de pré-natal, nós fazemos um encaminhamento para que elas façam um agendamento da consulta, para passar por uma avaliação odontológica. Então, em conjunto com as dentistas, nós identificamos que essa gestante está se perdendo. Então, elas não estão voltando na sua totalidade para passar por uma avaliação odontológica. Então, nós tentamos levantar o porquê que essa gestante não está voltando, né? Por que ela não está retornando. Então, a gente traçou uma estratégia para facilitar essa adesão. Então, o que a gente tem feito? No momento da consulta dessa gestante, ela já sai com encaminhamento para poder passar por uma avaliação odontológica. Então, ela não está indo na recepção agendar a consulta. Então, a gente oportuniza aquele momento, se a dentista estiver num período entre um paciente ou outro e puder fazer essa avaliação, ela já faz imediatamente. Ou até mesmo já faz o agendamento ali com a própria dentista, já dá os primeiros esclarecimentos, as primeiras orientações, para que a gente não perca essa oportunidade dessa gestante, de atender essa gestante. Doenças transmissíveis, sífilis. Número de casos notificados no primeiro semestre de 2021 foram 10, se comparado a 2020, que foram 4. A porcentagem de tratamentos prescritos adequadamente a gestantes com sífilis foi de 100%, isso é um dado muito importante para a gente. E as sífilis congênitas, número de casos notificados de sífilis congênita de criança no território, 2020 e 2021 foram zerados. Doenças transmissíveis, HIV, sífilis, hepatites virais. Razão de testes, tanto HIV-T2 quanto HIV-T1 positivo, 1 para 1 em 2020 e no primeiro semestre de 2021, 1 para 1 também. E número de testes rápidos para hepatite C positivo não tivemos. Número de pessoas com cuidado compartilhado para HIV, em 2020 tivemos 2, e no primeiro semestre de 2021 tivemos 4. E o número de pessoas atendidas ou referenciadas para unidades UDM em 2020 foram 2, e no primeiro semestre de 2021 foram 4. Então, nós fazemos essas testagens, né? Fazemos o acolhimento desse paciente, prestamos todas as orientações. Então, a gente entrou num acordo, assim, tanto eu quanto o Dr. Túlio, quando eu faço o teste rápido, que a gente identifica positivo, ele já comparece à consulta, e juntos nós acolhemos esse paciente, esclarecemos as dúvidas, orientamos e redirecionamos esse paciente. Saúde do homem, consultas médicas de enfermagem, visitas domiciliares aos homens de 20 a 59 anos, essa faixa etária. Então, 2020, 93,76%, e no primeiro semestre desse ano, 74,41%. Consulta do pré-natal do parceiro, em 2020 foram 2, e agora no primeiro semestre de 2021 foram 28 consultas. Então, nós conseguimos melhorar, né, essa questão da digitação, identificando qual o campo correto, aumentando esse número. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência que a gente teve recente, há cerca mais ou menos de uns 6 dias,
Fizemos um pré-natal, na verdade, a enfermeira Caterine fez um pré-natal excelente com uma gestante, e durante a consulta de enfermagem, seguindo todos os protocolos, fazendo todas as orientações, ela falou para essa gestante sobre o pré-natal do parceiro, sobre a importância do pré-natal do parceiro, e convidou esse esposo para poder vir até a unidade e fazer o pré-natal do parceiro. E ele fez o agendamento e passou por consulta com a enfermeira. E durante o teste rápido, nós tivemos, sim, um diagnóstico de sorologia discordante. Então, se a gente tinha alguma dúvida com relação à importância do pré-natal do parceiro, que não ocorre, hoje nós temos certeza dessa importância, da gente fazer diagnósticos oportunos em tempo hábil. Saúde do idoso. Consultas médicas de enfermagem, visitas domiciliares à população acima de 60 anos. Então, no primeiro semestre de 2021, tivemos 72,05% de consultas médicas e de enfermagem. Não temos idosos institucionalizados, né? Então temos zerado. Saúde bucal. Atendimento de urgência e emergência, no primeiro 2020, primeiro semestre de 2021 houve. Acolhimento à demanda espontânea, escuta qualificada, orientações em saúde bucal houve sim, com maestria. Atendimento a gestantes, pré-natal odontológico, ações educativas, assim como a realização do atendimento e encaminhamento para CELS, quando necessário, né? Foram realizadas também. Consulta e atendimento domiciliar. Aqui está dizendo não, porém, já também traçamos uma estratégia para poder chegar até essa população que precisa desse atendimento domiciliar. Então, em conversa com a doutora Ana, que é uma das dentistas da unidade, ela perguntou para mim qual era a população, quais são os pacientes que estavam necessitando de uma visita domiciliar. Então, foi passado para ela esses pacientes, assim como serão passados os outros que virão, para que a gente retome essas visitas domiciliares da saúde bucal, que é muito importante. Ações intersetoriais realizadas durante a pandemia de Covid, o fluxo Fast Track, que não deixou nenhum momento de ser realizado, então sim. Realização de testes para detecção de SARS-CoV-2 não foram realizados pelo odonto. Realização de notificação de teste também não foram realizados. Telemonitoramento de casos suspeitos ou confirmados de Covid foram sim, sua totalidade. E outras ações, teleconsulta, vacinação de Covid, entre outros, não foram realizados. Então, é muito importante a gente deixar bem frisado que quando iniciou a pandemia, lá em 2020, os atendimentos odontológicos eletivos foram suspensos, permanecendo somente os atendimentos de urgência e emergência. O retorno dos atendimentos eletivos está ocorrendo de maneira gradual e reduzida desde julho de 2021. Atenção à saúde nutricional, então a consulta de enfermagem para pessoas com IMC acima de 30, ali no primeiro semestre de 2021 está zerado. Então, fato que já foi corrigido mediante a digitação de uma forma mais correta. Consulta médica em sobrepeso e obesidade, tivemos em 2020 95,65% e no primeiro semestre de 2021, 54,54%. Preenchimento do marcador de consumo alimentar, em 2020 tivemos 2, no primeiro semestre de 2021 apresenta-se zerado. Situação de saúde e complicações de doenças crônicas não transmissíveis. Então, hipertensão e diabetes, a estimativa de pessoas com hipertensão, 1.588, cadastradas 1.185, um percentual de 74%. Então, desse percentual, estamos acompanhando 93%. Temos também um número bem expressivo de diabéticos, né, que são cerca de 468 são acompanhados, um percentual de 86%. Esses números que eu digo a vocês que vão aumentar, porque hoje mesmo nós retomamos com o hiperdia. Então, nós tivemos um encontro muito valoroso, um encontro muito produtivo com os pacientes do hiperdia. Nós conseguimos fazer uma bela divulgação através de convite, através dos agentes comunitários de saúde, através do presidente do bairro. Então, foi feita uma divulgação. Então, pelo primeiro dia, pelo retorno do hiperdia hoje, a gente conseguir alcançar 22 pessoas, para a gente foi extremamente gratificante. Então, eu digo a vocês que esse número, a tendência é aumentar de acordo com os nossos encontros do hiperdia. Monitoramento da assistência ao diabetes do pé diabético, número de pessoas diabéticas com avaliação dos pés realizadas, 29, e número total de pessoas com amputação por diabetes no território, número, duas quantidades. Aí volto a falar, né, com hiperdia, esses números, a tendência é cada vez ficarem muito maiores. Hipertensão e diabetes, consulta em enfermagem e hipertensão, uma população de 1.185, em 2020 tivemos 2%, e no primeiro semestre de 2021, 0,5%.
e a consulta de enfermagem em diabetes tivemos 1,48%. Então, a gente está trabalhando, eu acredito que é um trabalho de formiguinha, para a gente poder, cada vez mais, trazer esses pacientes para consulta com o enfermeiro de hipertensão em diabetes. Ainda tem aquela questão, eu vou passar pelo médico, porque o médico vai trocar minha receita, que é de controlado, então eu preciso fazer uma coisa só. Para mim é melhor somente com o médico. Então, eu acredito que com o Hiperdi, a gente fazendo essa parceria, né, doutora, a gente vai conseguir trazer esses pacientes cada vez mais para a enfermagem, para o enfermeiro atender, passando uma credibilidade, fazendo uma segurança, que o enfermeiro pode, sim, é capaz de atender um paciente hipertenso e diabético. Então, esse é o nosso intuito, de modificar esse cenário que a gente tem visto ultimamente e aumentar esses dados também. Eu vou continuar desse slide com vocês, e é exatamente o que a minha enfermeira Ana Paula falou. Hoje, no grupo, a gente tentou desmistificar a importância e a diferença do atendimento do médico e do enfermeiro, e a importância tão valorosa do enfermeiro dentro desse acompanhamento. E a população entender isso é como ela entender hoje que muitos pacientes idosos não entendiam quanto de açúcar ou de sal que tem dentro de produtos que são sal dentro dos doces e o açúcar dentro dos salgados. Então, é uma desmistificação para eles. A educação em saúde sempre vai ser o caminho para a gente melhorar esses indicadores e para melhorar as doenças crônicas que tanto trabalhamos na atenção básica. A gente vê aqui que o número de atendimento médico continua alto dos hipertensos e diabéticos, porque na pandemia a gente focou muito na prevenção dessas doenças que complicavam o COVID. Ainda mais da minha área, que eram pacientes idosos, que tinham quase todos eles têm essas doenças, e eu precisava tentar proteger eles de alguma forma. Então, buscar o risco cardiovascular desse paciente, buscar o tratamento dele antes do agravo, era importante para nós. Então, a gente vê hoje um índice de 93% dos hipertensos sendo avaliados no primeiro semestre, 86%, acima de 85%. Foi o nosso empenho dentro dessa pandemia, que aí a gente conseguiu bastante pacientes pós-Covid que voltaram para nós, mesmo com essa doença que acomete quase todo mundo, né? E o Previne Brasil nada mais é do que um compilado de todos os nossos indicadores, e a gente entender isso, por isso que eu acho tão importante estar aqui todos nós, os médicos, as enfermeiras, o NASF, a gente entender os indicadores para a gente conseguir digitar melhor, e a gente só vê um espelho de tudo que foi falado dentro das singularidades da saúde da mulher, dos testes, e a gente vê aqui que as nossas grandes metas ainda são aquela 34%, em 2021 ali, que é correspondente à proporção de gestantes com atendimento odontológico, que já buscamos essa iniciativa de tentar fazer eles diretamente do consultório médico ou da enfermagem e direto para o consultório odontológico ou com agendamento marcado. São esses tipos de indicadores que a gente está tentando melhorar. E aí eu ressalto o último que está zerado, que é essa hemoglobina glicada. Eu, particularmente, os meus pacientes diabéticos, eu tenho muito aluno da Unidep que são dos últimos anos do internato, e eu sempre falo para eles os protocolos vigentes na Sociedade Brasileira de Diabetes ou dos pacientes hipertensos da Sociedade Brasileira de Cardiologia, os protocolos que a gente segue. Todos os pacientes estão com a hemoglobina glicada em dia. Entretanto, a digitação a gente estava colocando dentro dos exames solicitados, achando que valia como indicador e analisados. E não era lá, era no final. A gente descobriu isso faz um mês. Então, está zerado. Mas os pacientes estão monitorados por isso. Até porque eu faço aquela renovação de fita para o paciente pegar o glicoteste, né? Para fazer um acompanhamento mais preciso. Eu tenho muitos pacientes insulino dependentes, mas isso a gente vai melhorar com o próximo ano. Isso é um parâmetro legal para a gente estar sempre analisando. Saúde na hora. Somos uma unidade, como o Elton falou, de 3 equipes. E essas 3 equipes a gente tem que contemplar a maior quantidade de profissionais distribuídos das 7 às 7, sem deixar nenhuma falta de cobertura. Quando é uma equipe que eu já trabalhei numa unidade de 4 equipes anteriormente, facilita bastante ter mais profissionais, né? Profissionais até nessas horas de final de expediente, como é o da noite. Se a gente tem 2 profissionais, a gente consegue agendar um maior número de pacientes, porque tem a demanda. E a nossa demanda, eu fecho a unidade 3 vezes na semana. E esses 76 pacientes, se duvidar, são todos meus. São pacientes que vêm muito das demandas, mas são pacientes que a gente deixa com uma complexidade maior.
Como a gente precisa de um atendimento um pouquinho mais amplo para casos graves, a gente coloca eles onde tem menos pacientes, que é os pacientes das 11 horas, os pacientes das 17 horas, 18 horas, que eu preciso de um atendimento de 30, 40 minutos, que é os pacientes mais graves. A gente está usando essa estratégia para tentar controlar os pacientes mais graves. Então, apesar do número estar reduzido da noite, são os pacientes que a gente tem uma maior complexidade, porque a gente vê aquele agendamento de 20 em 20 minutos hoje. Se a gente coloca um caso complexo, ou uma gestante, ou um caso que eu demande de um atendimento um pouquinho maior, eu não consigo executar. Então, a gente está colocando esses pacientes no período do almoço e no final da tarde para tentar contemplar eles de uma maneira mais satisfatória. A gente vê o atendimento que ele se mantém do primeiro semestre praticamente o mesmo de 2020 totalmente, então a gente tende a dobrar, contando 2021 total, esses atendimentos, está numa crescente, voltando aos poucos pós-Covid. Da demanda espontânea nossa, a gente tem uma demanda espontânea, que a gente está com um pouquinho uma demanda espontânea maior do que o agendamento preconiza, né? Que tem aquela divisão de porcentagem de agendamento e de demanda espontânea. Mas às vezes até pela inserção lá na frente. O paciente é agendado, eles colocam como demanda espontânea, ele é atendido como agendado, mas conta como demanda espontânea para a gente. E ele não está entrando naquele porcentagem de agendado. A gente também já está tentando corrigir isso. As nossas estratégias, né? Estratégia exitosa, a gente tentou controlar os grupos de risco nessa pandemia. Além dos hipertensos e diabéticos, a gente tentou padronizar as gestantes, o pré-natal, os cuidados. Então, a gente vê que essa estratégia alcançada, que é dentro do esperado, a gente vê que a gente está conseguindo fazer esse pré-natal dentro das 6 consultas, a gestante com maior cuidado, a gente está conseguindo essa adesão e qualificação. Dentro dos muito baixo da média dos nossos indicadores é a nossa glicada, que a gente não registrou nenhuma, mas a gente também já entendeu onde estava o problema e também está corrigindo. E as ações, para finalizar, falando sobre as ações do Covid. A gente trabalhava com reuniões a cada 2 semanas, assim que saía o nosso boletim, naquela época de maior pico, no primeiro semestre de 2021. Tentava ordenar o fluxo, reagendar os pacientes que a gente poderia reagendar, que poderia distanciar daquele atendimento no momento que fosse uma bandeira vermelha, e colocar outros dentro de períodos por faixa de idade, por cuidados, dentro de períodos menos volumosos da unidade, que eram os períodos das 10, 11 horas, como eu disse para vocês, né? E os períodos pós 16 horas, 17 horas. Isso nos facilitou bastante esses pacientes crônicos. Aumentou o fluxo da unidade nesses momentos, e a gente conseguiu fazer esse levantamento, né? A gente conseguiu seguir sempre a medida de cuidado, de separar os pacientes sintomáticos dos não sintomáticos. Fizemos uma busca ativa com os ACS de vários pacientes, quando a gente perdia esse fluxo, esse cuidado do paciente por via de telefone, ou até de retorno que a gente orientava e eles acabavam não voltando para a gente saber desses pacientes. Fizemos muito teleatendimento por telefone para ver se o paciente estava evoluindo com uma melhora ou com uma piora. As testagens eram feitas, sim, pelos técnicos de enfermagem, pelos enfermeiros, dentro do fluxo habitual da unidade. E os encaminhamentos, que são pós-Covid dos pacientes com comorbidades e tiveram uma sequela maior pulmonar, a gente consegue agora hoje acompanhar eles mais de perto, na sexta-feira pela manhã, e pacientes que são visualizados, a DAT mesmo a gente faz sempre isso. Às 11 horas ela me fala quais são os pacientes que passaram pelo grupo, tiveram uma dificuldade de executar qualquer atividade física, ou precisa de uma receita nova, ou está tendo um sintoma novo, ele já entra para a consulta após as 11 horas, e a gente já avalia, e se a gente precisar de algum protocolo a mais, a gente encaminha para a reabilitação pós-Covid, que estava disponível para a gente também fora da unidade, que é o do Serapai, ou pede um exame extra, e esse paciente ele tem um cuidado um pouquinho diferenciado, para a gente tentar controlar esses pacientes. Eu acredito que era isso, a gente deixa essa mensagem para vocês. A nossa unidade está tentando se construir a cada dia, estamos tentando identificar os nossos problemas, estamos tentando fortalecer o vínculo das equipes, fortalecer um ordenamento único da unidade, todo mundo trabalhando igual, para melhorar o nosso dia e o nosso trabalho, tanto na qualidade quanto na quantidade de digitação e nos protocolos, para a gente conseguir todos os indicadores que a gente almeja. Obrigado.